Gente, eu gostaria de ficar pertinho de vocês agora. Gostaria que vocês sentassem ao meu redor. Vamos pensar assim? Então, eu gostaria de conversar sobre um dos gêneros textuais que vocês já estudaram, o conto. O que é conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos ver? Primeiro, quais são os elementos de um conto? Aqueles contos que vocês gostam de ouvir, gostam de contar também, de criar, não é? De participar, serem personagens desses contos. Então, quais são os elementos? Primeiro, personagens. O personagem é um dos elementos do conto, ou os personagens. As narrativas, elas podem ser reais ou fictícias. Precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Um outro elemento do conto é o narrador. Quem pode ser esse narrador? Então, gente, narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa, dentro do conto. O narrador pode contar a história de três maneiras. Por quê? Porque tem o narrador personagem, o narrador que faz parte daquela história, que está inserido, participando da história. Ele é narrador ao mesmo tempo que também é personagem. Tem o narrador observador apenas. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz, contando o que acontece, narrando a história. Já o narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo do universo daquela narrativa. Ela sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Então, já dois elementos do conto, personagem e narrador. Também tem o tempo, não é? Um conto que não tem tempo não é conto. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o fim da narrativa, o início e o fim do conto, não é? Quando aquele fato aconteceu, foi ontem, foi no ano passado, foi hoje. E também o espaço é um outro elemento do conto. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito, explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Tem que ter o espaço, tem que ter o local, onde foi que aconteceu. E também o enredo é um outro elemento. É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações, tudo que acontece do início ao fim, que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim, tá certo? Então, eu espero que vocês já estejam aí imaginando o que vocês vão criar, o conto que vocês podem criar, que vocês já estejam aí pensando nessas histórias todas, nessas criatividades que vocês são capazes de criar, tá certo? De conto.
Eu sei que vocês sabem o que é um conto de fadas, não é? Conto de terror, conto fantástico. São alguns exemplos de conto. E agora eu vou contar um para vocês. Me aguardem. Gente, eu vou contar uma história para você hoje. Um conto, não é? A Festa no Céu. Vocês conhecem, não conhecem já? Mas eu acho que nunca é demais ouvir de novo. Cada vez que a gente escuta uma história, sei lá, ou você conta também, a gente tem algo diferente, ou para ouvir, ou para falar, sempre é uma emoção diferente, não é verdade? Então, entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de voo, que não tinham a capacidade de voar, não é? Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo! Logo ele, pesadão, e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir demais. Riram tanto do sapo que o sapo ficou sem graça, mas os pássaros, então, nem se fala de tanto rir do sapo. O sapo tinha seu plano. Na véspera, procurou o urubu e deu uma prosa boa. Quer dizer, conversou com o urubu, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo, e eu vou indo, porque o caminho é comprido. O urubu respondeu: você vai mesmo? Se vou, até lá sem falta. Será que ele foi, minha gente? Em vez de sair, né? O sapo deu uma volta por ali, entrou na camarinha do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, recolhendo-se todo. E lá ficou. O urubu mais tarde pegou a viola, amarrou-a a tiracola e bateu asas para o céu. Foi. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves, não é? Para conversar, para se cumprimentarem. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua. Todo satisfeito, né? Realizou seu sonho. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram, vendo o sapo pulando no céu. Perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte de grande e lá estava. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, mestre sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu se havia hospedado. Procurou a viola e acomodou-se. Entrou dentro da viola, né? Como da outra vez que ele fez assim. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando. Até porque eles voavam. Cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. E lá vem o urubu.
Ia pelo meio do caminho, quando numa curva o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras, emborcou a viola. Não queiram nem imaginar o que aconteceu. O sapo despencou-se, caiu para baixo. E lá vinha o sapo zunindo e dizia na queda: Bel, Bel, se desta eu escapar, nunca mais bodas no céu. Bel, Bel, se desta eu escapar, nunca mais bodas no céu. E vinha repetindo, e lá vinha o sapo caindo. Bel, Bel, se desta eu escapar, nunca mais bodas no céu. E caiu. E vendo as serras lá embaixo, lá vinha ele, na maior queda. Arreda pedra, senão eu te rebento. Será? Bateu em cima das pedras, como um genipapo, espapaçando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. Por isso, o sapo é o couro todo cheio de remendos. Autor Luiz Câmara Cascudo.